Estamos felizes que estamos na casa do Senhor e felizes por essa oportunidade, irmãos, né? É raro, às vezes a gente está juntamente com os irmãos, né? Nós cultuamos lá na Vila Holanda e às vezes a gente tem que tirar um tempo para estar juntamente com os irmãos, né? E graças a Deus, né, o nosso irmão me trouxe o convite, está ministrando a palavra do Senhor. E graças a Deus estamos aqui para falar da palavra do Senhor mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Eu peço desde já, irmãos, antes de vir para cá, né? Eu e a minha família estávamos sabe que a minha esposa tem um apego profundo pelos irmãos da Pedras Brancas e não pôde estar, né? Mas porque o nosso filho, né, o Eliabe lá sentiu uma dor no estômago bem forte e chorou bastante. Não sabíamos o que era, né? Fomos ali no São João comprar algum remédio e depois ele dormiu, né? Então eu falei para a Morgana, então fica em casa aí vendo como é que está o Eliabe, que aí eu vou, né? Eu vou lá sozinho, né? Mas eu peço a oração da igreja, amém? Oro pela minha família, pela Morgana, pelo Eliabe, pela Estela, amém? Oro por nós, para que Deus venha abençoar ainda mais as nossas vidas, amém? Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. E versículo 24, um texto muito conhecido da Amada Igreja, um texto que fala sobre a casa, ou os dois alicerces. Nós vamos ler esse tema, como hoje é culto do departamento masculino. Eu confesso aos irmãos, né? A gente se prepara para um culto de evangelismo, culto de cura, né? Culto mais pentecostal, mas quando se trata de um culto com tema masculino, aí já muda o contexto, né? Não é muito fácil não, né? Mas graças a Deus estamos para ministrar a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Texto muito conhecido, vamos ler. Quantos acharam, digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem as minhas palavras não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Feche seus olhos, curva suas cabeças, oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Nesta noite maravilhosa, gloriosa, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai amado, que está sendo ministrada e vai ser ministrada nesta noite, ó Pai. Revele o Teu propósito, a Tua vontade, ó Deus amado, o Teu querer, ó Pai amado, para cada coração. Revele, ó Pai amado, o que Tu queres, ó Pai amado, nesta noite. Transforma o nosso coração, ó Pai amado, de uma maneira especial, gloriosa, ó Pai.
Que a Tua palavra, Pai amado, ela não volte vazia, mas que ela venha fazer aquilo que é preciso no coração do homem, da mulher, do jovem, Pai amado, de toda a família que aqui está. No nome de Jesus nós pedimos a Tua graça, a Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Amados irmãos, o texto que nós lemos fala sobre Jesus falando para a multidão, dizendo para a multidão e trazendo algo para a multidão e para o povo que ali estava. Jesus, ele fala sobre um homem, e ele começa dizendo: todo aquele, pois, que escuta a palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus por isso. Jesus traz a referência deste homem, o homem que escuta, que ouve a palavra e coloca em prática em sua vida. Um homem que a palavra vai dizer que assemelha ele como prudente, que edifica a casa sobre a rocha. O Evangelho, ele fala também sobre um homem que cava um buraco, uma cova, e edifica a sua casa sobre os fundamentos, sobre a rocha. E quando nós adentramos no texto bíblico, nós vemos que a rocha é Cristo, a pedra é Cristo. E os fundamentos que o homem tem, a mulher tem, a casa tem, ela tem que ser alicerçada sobre esta rocha. E a Bíblia vai relatar que, sabendo disso, Jesus fala que este homem prudente, sabendo disso, ele sabe que esta casa, por algum momento, ela pode sofrer alguns abalos por causa do tempo, por causa da situação, do clima, simplesmente porque essa casa, ela pode desabar por algum momento. Mas Jesus, ele traz a visão deste homem prudente, que edifica a sua casa sobre uma rocha. Jesus traz, no versículo 25, que desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos, combate aquela casa, mas não cai, porque está edificada sobre a rocha. Aleluia! Mas, sabendo disso, Jesus traz outra comparação de um homem sensato, um homem que não era prudente, um homem que edifica uma casa sobre a areia, que não traz fundamentos profundos sobre a rocha que é Cristo, mas sim algo superficial, algo que outrora é superficial, não tem profundidade. O mesmo problema, a mesma situação, os mesmos ventos vêm contra aquela casa e derruba aquela casa, sendo que pode ser uma edificação tão grande que é grande a sua queda. A palavra do Senhor nos diz assim: quando nós adentramos na visão espiritual, nós vemos que os fundamentos que Deus tem dado ao seu povo, à família, ao homem, são fundamentos que têm que ser edificados sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Nós temos que entender isso, porque as tempestades, os rios, os ventos que combatem essa casa, são situações e problemas, aflições que atingem no mundo espiritual, que toda casa, todo homem, toda família vai enfrentar, mas só vai permanecer aquele que está edificado sobre esta rocha.
Aleluia! Nós, irmãos, nessas semanas atrás, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre fé, nós falamos em certas situações, em viver uma vida de comunhão e poder na presença do Senhor, sabendo que a nossa batalha não é contra a carne, nem sangue, mas sim uma batalha espiritual que todo homem, toda mulher tem enfrentado nesses dias. E se não estiver edificado sobre a rocha, perecerá. Aleluia! Eu quero falar para a igreja nesta noite sobre alguns fundamentos, sobre alguns princípios, sobre algumas passagens que Deus revela ao meu coração, que traz a referência de Cristo na vida, na casa, na família, no homem de Deus. O primeiro princípio, eu quero trazer uma revelação da parte de Deus sobre família, sobre homens que foram prudentes e homens que não foram prudentes, que a certa situação da sua história levaram um homem a conhecer a Deus e outros levaram a decadência na vida familiar e no lar da sua história. Eu quero relatar alguém aqui, a palavra do Senhor, que todos nós conhecemos, que se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículo 1, que fala o endemoniado gadareno. É o exemplo de um homem insensato, um homem que todos nós conhecemos. A palavra de Deus vai dizer que certa vez Jesus vai para outra banda das províncias dos Gadarenos. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega àquele local, ele encontra um homem, não somente um homem, mas um endemoniado, um homem possesso, um homem que estava imundo, um homem que vivia em sepulcros, um homem que tinha um espírito imundo, um homem que a sua moradia eram os sepulcros, as cadeias não conseguiam segurar aquele homem, e por muitas vezes os agrilhões e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, porque nada poderia amansar este homem. A palavra vai dizer que este homem, ele tinha uma vida em meio a esses sepulcros, em meio a essa situação, para que o nosso olhar diante deste homem, um olhar de desprezo, um olhar de tristeza, de angústia, de miséria, de perturbação espiritual, mas Jesus estava diante deste homem. Jesus, aquele que tem todo o poder e todo o domínio, este homem estava diante dessa situação. Este homem andava sempre de dia e de noite nos montes, nos sepulcros, ferindo-se com pedras, mas Jesus estava no lugar certo, na hora certa. A palavra de Deus, trazendo a revelação de Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, a qual nós lemos, era um homem que tinha uma família, era um homem que tinha um lar, era um homem que em certo momento edificou a sua casa, mas por causa da situação, por falta da vigilância, por falta da situação, por falta de um fundamento profundo em Deus, estava nessa situação de miséria. Igreja, Deus, ele traz fundamentos principais sobre a nossa vida. O primeiro fundamento sobre a nossa vida é temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. O segundo princípio é ter fé, de ouvir a palavra de Deus. Fé, ele move montanhas. Fé age no mundo espiritual. O impossível acontece em nossa vida. O terceiro princípio, fundamento, é a palavra de Deus. Ata no teu pescoço,
Escreve na tábua do teu coração esta palavra, aleluia. Aquele que guarda a palavra, ele não se desvia na direita para a esquerda, mas ele tem um fundamento enraizado na palavra do Senhor. E o último, que é o quarto princípio, fundamento, é a oração, aleluia. Sem oração, nós não entendemos o propósito de Deus. Sem a oração, nós não entendemos o propósito de Deus para com a nossa vida. São fundamentos principais, fundamentos que enraizam uma casa na rocha que é Cristo Jesus. Aquele homem estava nessa situação. A Bíblia, quem sabe este homem, é como a palavra nos diz, por um momento a casa dele espiritual estava varrida, a casa dele espiritual estava sem alguém fazendo morada, mas o espírito das trevas, quem sabe voltou e olhou esta casa varrida, limpa, sem morador nenhum. A palavra de Deus vai dizer que ele traz certo espírito piores do que ele, aleluia. Se um espírito é ruim, irmãos, imagina 7 espíritos. E a Bíblia vai dizer que há uma entidade, uma legião sobre a vida deste homem. Quando Jesus chega diante dessa legião, o inimigo fala para Jesus, porque ele dizia: sai deste homem. A palavra diz aí, clamando com grande voz, no versículo 7: quem tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Regova-lhe muito que nos não enviaste para fora daquela província. E andando ali, pastando num monte, grande manada de porco, todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda para que os porcos, para que entre neles. A palavra vai dizer que esses espíritos, essa legião, vão para essa manada de porcos, se jogam ao precipício e ali morrem. Mas a palavra vai dizer que aquele homem que era agora endemoniado está são, limpo, purificado, sarado, curado. Por quê? Porque a palavra de Deus tomou domínio sobre a sua vida. O espírito das trevas saiu da sua vida, do seu coração. Agora era um homem sã, curado, liberto. Irmãos, outrora este homem era um homem sensato. Outrora este homem era um homem que edificou, quem sabe, a sua casa sobre a areia. Só que Jesus, ele veio para curar e libertar. O propósito de Deus para com a nossa vida é pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. É pôr em libertação aqueles que estão presos. Este é o propósito de Cristo. O milagre aconteceu na vida deste homem. A palavra vai dizer que este homem, ele se lança aos pés do Senhor. Este homem, ele se joga aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele mesmo pede: Senhor, que eu vou contigo. Que eu vou contigo. Mas Jesus lança uma palavra para aquele homem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Este homem outrora era insensato, mas a misericórdia de Deus para com a vida daquele homem trouxe libertação para a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus fala para ele: agora, homem, volta para a tua casa.
vai para os teus e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. Aqui, irmãos, nós temos que abrir um parênteses. Aqui nós temos que abrir um parênteses, porque Jesus fala: vai para a tua casa e volta para os teus, e anuncia aos teus. Nós somos prova viva do milagre de Deus para com a nossa vida. Este homem era um pai de família. Este homem tinha esposa. Este homem tinha filhos. Este homem era pai, tinha casa, tinha um lar. Mas a sua vida, a Bíblia não fala quanto tempo, mas fala, há muito tempo ele vivia fora da sua casa, fora do seu lar, fora dos cuidados da sua família. Oh, aleluia. Sabe, igreja, Jesus ele veio para libertar e curar. Mas nós somos testemunhas do milagre de Deus sobre a nossa vida. Jesus, quando ele curava, ele sempre curava alguém e dizia: agora vai ao sacerdote, agora vai até o templo e anuncia o que foi feito na sua vida. Fale quem foi restaurado a sua vida, a sua carne, a sua vida. Nós temos que ser testemunha viva do milagre de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele ir para o lar. Ele deveria ser testemunha para a sua casa. Ele deveria ser testemunha do milagre de Deus dentro da sua casa. Oh, aleluia! Muitas vezes, igreja, nós temos que ser testemunha, principalmente dentro do nosso lar. Se Deus nos curou, devemos ser testemunha que Deus cura dentro da nossa casa também. Se Deus fez maravilha na nossa vida, lá dentro do nosso lar, nós temos que falar e mostrar as testemunhas, ser testemunha dentro do nosso lar, dos grandes feitos de Deus com a nossa família. Olha a restauração deste lar. Jesus restaurou aquele homem. Jesus restaurou a casa, a vida daquele homem. Jesus restaurou, quem sabe, o casamento daquele homem. Jesus restaurou a família daquele homem. Mas Jesus disse: ei, mas volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez. O Senhor fez grandes coisas na sua casa, na sua vida. Diga amém, aleluia. O Senhor fez grandes coisas dentro da sua vida, diga aleluia. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que em certo momento estava como este homem, em meio a sepulcros espirituais, em meio a cadeias espirituais, em meio às amarras espirituais, em meio a podridão, em meio a situação de miséria. Mas o Senhor te socorreu lá e te trouxe graça, trouxe libertação, trouxe renovo para a sua vida. Esse homem curado, agora é um homem prudente. Agora este homem é um homem prudente. Agora a casa é edificada sobre uma rocha que é Cristo. E os fundamentos principais acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu quero falar sobre o segundo exemplo, sobre a parábola do filho pródigo.
A palavra vai dizer que o filho mais moço chega diante do pai e fala para o pai: pai, dá-me a parte que me cabe, que me pertence. O pai, de livre, espontânea vontade, libera aquilo que é do filho. E a Bíblia vai dizer que o filho sai da parentela, sai da casa. E a Bíblia vai dizer que este jovem despede ele vai e se joga no mundo. Ele perde a sua riqueza em meio às meretrizes em um mundo. Mas certo momento, aquela cidade começa a ter fome. Aquela cidade está em uma beira de uma miséria. E a Bíblia vai dizendo que aquele jovem, já não tendo mais dinheiro, ele está em meio a uma miséria. E a única ajuda que ele tem é de um fazendeiro que apacentava porcos. E a Bíblia vai dizer que ele vai para este lugar. Ele deseja se alimentar daquilo que os porcos comiam, porque a fome era tanta. O lugar que ele está é um lugar de miséria, um lugar que tem fome, um lugar de perdição. Aí eu vos falo nesta noite, igreja, que fundamentos o pai deixou aqui? Eu digo que nenhum fundamento. O pai continua sendo Deus, o pai continua sendo Pai. Pai, ele só deu aquilo que cabia ao filho. Porque a palavra de Deus vai dizer: vós, pais, sendo maus, seu filho lhe pedir um peixe, você não vai dar uma pedra. Se o teu filho te pedir alguma coisa, você vai dar o que é de melhor. O pai deu aquilo que é de melhor para ele. Agora, o filho deixou os fundamentos. Ele ultrapassou o fundamento principal. Ele ultrapassou o primeiro fundamento, que é a primogenitura do primeiro filho, do mais velho. O segundo, as primícias. Aquilo que o pai deu, a fazenda, aquilo que cabia, era só dado quando o pai falecia. Partir as recompensas por igual. O filho perdeu os fundamentos principais. É por isso, irmãos, que ele saiu, perdeu o fundamento, que é os princípios da palavra que o pai tinha. Quando ele estava em meio à miséria, em meio à perdição, em meio aos lodos, em meio aos porcos, em meio a se alimentar das bolotas dos porcos, ele se lembrou da casa do pai. Aleluia! E quanto o pai tinha alimento, quanto abundância o pai tinha, quanto ele se lembrou também dos servos do pai, que tinha abundância. Ele se lembrou da casa do pai. São fundamentos, são princípios, que outrora nosso entendimento deixamos de lado. Se tornamos um homem sensato, que edifica a casa sobre areia, mas chega o tempo difícil, a aflição, as tempestades, os rios, o aperto. Oh, aleluia! Mas graças a Deus, irmãos, esse jovem tornou-se em si, se lembrou da casa do pai, e sentiu em seu coração de voltar.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Arrependimento. Deus, Ele não lança fora um filho, um homem que se arrepende, um coração contrito, quebrantado em sua presença. O Pai não rejeita, mas sim, o Pai faz como este homem. Ele tem compaixão, ele abraça o filho, ele corre, lança, beija, abraça, e ele muda a vida deste filho. Muda as vestes, dando as vestes novas, põe um anel sobre o seu dedo, coloca alparcas, sandálias sobre os seus pés, mata o bezerro e regozija, porque ele era um filho que estava morto, mas reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começam a se alegrar. Oh, aleluia! Somente Jesus tem o poder de restaurar a vida do homem. 2 exemplos, igreja, de homens que por certo momento foram homens insensatos, mas tiveram a misericórdia de Deus para com a sua vida. Mas eu quero relatar sobre um homem, que é um homem prudente, um homem que a Bíblia vai relatar que estava em constante oração. Atos capítulo 10 e versículo 1, vai falar sobre um centurião, Cornélio, um homem que a Bíblia vai dizer que era um varão, era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas, e ao povo de contínua orava a Deus. E a Bíblia vai relatar que no momento de jejum, é um momento de oração, o anjo do Senhor aparece a este homem, e traz uma resposta a este homem. A resposta é que ele ouviu as orações, e as esmolas subiram em memória de Deus. Agora, o anjo do Senhor fala para Cornélio, que ele enviasse homens para ir até Jope, na cidade onde estava na casa, junto do mar, Simão, um homem chamado de Pedro. E a palavra vai dizer que Cornélio envia 2 homens, e eles vão para a casa de Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro, certo momento, estava com fome, e por um momento, ele recebeu uma revelação de Deus, a qual Deus lhe mostrou um lençol que havia muitos animais que a Bíblia vai relatar que eram imundo, e propriamente Pedro dizendo: como eu posso me alimentar de coisa impuro? Mas a palavra de Deus veio para Pedro: não faça comum aquilo que Deus purificou, santificou. A palavra de Deus fala e repreende Pedro. Outrora, quando ele recebe essa revelação, a Bíblia vai dizer que 2 homens aparecem, perguntando se ali era a casa de Simão Pedro. A Bíblia vai relatar que Pedro se levanta, fala que era ele. Então esses homens falam: há um homem chamado Cornélio, homem temente, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho sobre todas as nações dos judeus, e foi avisado por um santo anjo para que chamasse para a sua casa e ouvisse a tua palavra. Eu quero relatar aqui: ouvir a tua palavra.
Simão, Cornélio era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem íntegro, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que tinha um temor diante da palavra e do propósito de Deus. Mas faltava uma coisa na vida de Cornélio. Oh, igreja, ele poderia entender sobre oração, ele poderia entender sobre jejum, ele poderia entender sobre temer a Deus, ele poderia entender sobre buscar a presença do Senhor, mas faltava uma coisa: ouvir a palavra do Senhor. Faltava só esse princípio na casa de Cornélio. A Bíblia vai relatar que Pedro sai, vai até a sua casa. Chega Cornélio, fala a mesma visão, o mesmo propósito, que o anjo apareceu, ele ouviu a sua oração. Pedro entra em um julgo, em uma discussão, sendo judeu, não pode falar com pessoas, com gentios, há um discurso, mas ele está na vontade de Deus, e a Bíblia vai dizer que Pedro, a palavra vai dizer que dentro da sua casa de Cornélio, estava toda a sua parentela, os amigos, o servo, pessoas mais íntimas para ouvir a palavra que Pedro tinha para falar naquele momento. Então Pedro começa a anunciar a palavra, começa a falar sobre Jesus, falar sobre Cristo, depois começa a falar sobre João, que pregou a mensagem de Jesus o Nazareno, fala sobre os apóstolos. Quando Pedro começa a anunciar, ele não termina a mensagem. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus enche a casa e começa a ouvir um mover tremendo da parte de Deus dentro da casa, a qual houve repartida de língua estranha, houve um mover dentro do lar, houve um mover dentro da casa, houve um manifestar do Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra de Deus dentro do lar. A fé vem pelo ouvir, aleluia, e ouvir a palavra de Deus. Igreja, há alguns princípios que nós temos que ver, igreja, que vai levar o nosso lar, a nossa casa, ou para uma decadência, mas se nós estamos no propósito de Deus, vai levar a presença do Espírito Santo dentro do nosso lar. Cornélio era um homem líder, um homem prudente, um homem que tinha família, um homem de frente de um exército, mas que tinha amigos íntimos juntamente com ele. Mas faltava uma coisa: a palavra dentro do seu lar. Falta a palavra dentro do lar. Falta a palavra dentro do lar. A bênção é completa quando há oração, quando há temor, quando há temer a Deus, mas também precisa do princípio palavra, palavra, palavra. Quando a unção foi derramada sobre eles, Pedro olhou para aquele mover do Espírito. E Pedro, quem sabe, olha para alguns e diz: pode alguém aqui agora, porventura, recusar as águas para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? Quando há o batismo do Espírito Santo, por que não batizar agora na água para o arrependimento? Como vamos recusar a água do arrependimento? Aqueles homens
A Bíblia vai dizer que todos foram batizados. Todos foram batizados. O que está acontecendo dentro desta casa? É uma casa fundamentada. É uma casa fundamentada na oração. É uma casa fundamentada em temer a Deus. É uma casa fundamentada na palavra. É uma casa fundamentada na oração. A palavra de Deus, ela agiu dentro da casa. Às vezes, igreja, algumas coisas, algum princípio falta em nossa casa. Ambos eram pais, ambos eram homens líderes da sua casa. Ambos três tinha casa, família, esposa, alguém dentro do lar. Mas os princípios e o Espírito Santo de Deus vai agir naquele que está com os princípios dentro do seu coração. Quando nós temos a palavra em nosso coração, o favor de Deus vem sobre a nossa vida. Oh, aleluia! O favor de Deus vem sobre a nossa casa. O salmista vai dizer em Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira e na roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você será feliz, você será abençoado, por tua causa, igreja. Malaquias vai dizer que o Senhor, Ele repreende o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, porque o Senhor, Ele tem repreendido o inimigo. O salmista vai dizer, Salmos 91, que nenhum mal chegará na tua tenda, que nenhum mal chegará na tua casa, na tua parentela. Mas primeiro temos que temer ao Senhor e viver nesses princípios desta palavra. Aleluia! Se não me engano, 1 João vai dizer, o salmista fala: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1 João capítulo 2, versículo 14: eu vos escrevi, jovens, pois que sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A palavra vai dizer: eu vos escrevi, pais, porque sabe quem é aquele que é desde o princípio. Você sabe quem é aquele desde o princípio? Cristo, Jesus. O Senhor está
irá te abençoar, a tua casa. O Senhor abençoará a tua vida. Assim como Cornélio, igreja, permanecemos nesse propósito. Permanecemos nesse fundamento. Temer a Deus. Temer a Deus. Fé, palavra e oração. Fundamentos para que o Espírito Santo de Deus entre com providência dentro do nosso lar. O milagre aconteceu na vida de ambas pessoas. Jesus libertando, Jesus restaurando. A palavra do Senhor entrou na casa de Cornélio. A palavra também entrou na vida de um homem carcereiro, a qual, prendendo Paulo e Silas na prisão, tendo um terremoto pela adoração, foram libertos presos. Aquele homem, por certo momento, querendo tirar a sua própria vida, mas a palavra tinha que chegar dentro da sua casa. E durante aquela madrugada, a palavra entrou dentro da casa daquele carcereiro, e a sua família foi salva, creram na palavra e foram curadas, foram libertos, foram salvos pela palavra. Amados irmãos, e aqui eu encerro. Quem sabe eu estou falando para lares, pais aqui, homens. E quando nós falamos homens, nós estamos falando também para mulheres. Que fundamentos estão dentro do teu lar? Que princípios estão acontecendo dentro da tua casa? Você tem guardado a palavra? Você tem sido como este homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha? Por situações adversas, permaneceu constante? Ou quem sabe é um homem insensato? Mas eu quero dizer para você, Jesus está aqui para trazer algo novo para o teu lar e para a tua casa. Quem sabe tem algum filho que está como este jovem endemoniado, ou como o jovem perdido, filho pródigo, que está em meio ao mundo, ferido, machucado, ou quem sabe em meio às trevas, como aquele homem gadareno. Mas o Senhor quer trazer libertação. Mas quem sabe você é um Cornélio nesta noite. Aleluia. Mas falta só uma coisinha. A palavra novamente entrar dentro do teu lar e fazer o grande milagre dentro da tua casa. Tem coisas, irmãos, que nós sabemos. Eu sei orar. Cornélio sabia orar. Cornélio tinha fé. Cornélio, ele tinha uma vida voltada em jejum. Mas só falta uma palavra. Aquilo que eu não sei, eu vou pedir para o Senhor trazer alguém para trazer a resposta dentro do meu lar. Eu vou chamar alguém que tem experiência na palavra mais do que eu, para trazer uma palavra dentro do meu lar. Oh, aleluia. Quem sabe, eu sei sobre oração, mas eu não entendo, eu entendo pouco da palavra, mas falta alguém, e Deus vai me mostrar alguém para entrar dentro da minha casa e trazer uma palavra para a minha família, para a minha casa. E nessa noite nós vamos orar hoje. Levante suas mãos para o céu.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Pai, estamos diante da Tua palavra.